Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar de capacidade. Então, para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Observe que a capacidade de certo recipiente corresponde à quantidade de líquido que cabe dentro dele. A unidade de capacidade padrão é o litro. Então, temos que a unidade de capacidade padrão é o litro. Agora, vamos pensar no seguinte. Se a unidade fundamental que temos é o litro, então observe que o litro tem essa notação aqui, ó, L. Essa notação aqui, ó, esse L maiúsculo, ela refere-se ao litro. E observe também o seguinte, que como a unidade fundamental é o litro, temos os seus múltiplos e submúltiplos. Ou seja, temos os múltiplos do litro e temos os submúltiplos do litro. Quem são os múltiplos do litro? São o decalitro, o hectolitro e o quilolitro. Então, observe que vamos começar aqui com o decalitro. Observe que o decalitro tem essa notação aqui, ó, D-A-L. Então, essa notação aqui, D-A-L, ela refere-se ao decalitro. E observe que 1 decalitro é igual a 10 litros. Prosseguindo, temos o hectolitro. Observe que o hectolitro tem essa notação aqui, ó, HL. Essa notação aqui, HL, ela refere-se ao hectolitro. E observe que 1 hectolitro é igual a 100 litros. Por fim, aqui na questão dos múltiplos do litro, temos o quilolitro. O quilolitro tem essa notação aqui, ó, KL. Essa notação aqui, KL, ela refere-se ao quilolitro. E observe que 1 quilolitro é igual a 1000 litros. Prosseguindo, temos os submúltiplos do litro. Quem são os submúltiplos do litro? São o decilitro, o centilitro e o mililitro. Então, vamos começar aqui com o decilitro. O decilitro tem essa notação aqui, ó, DL. Essa notação aqui, DL, ela refere-se ao decilitro. E observe que 1 decilitro é igual a 0,1 litro. Ou seja, 1 decilitro corresponde à 10ª parte de 1 litro. Prosseguindo, temos aqui, ó, o centilitro. O centilitro tem essa notação aqui, ó, CL. Essa notação aqui, CL, ela refere-se ao centilitro. E observe que 1 centilitro é igual a 0,01 litro. Ou seja, 1 centilitro corresponde à 100ª parte de 1 litro. Por fim, temos aqui, ó, o mililitro. O mililitro tem essa notação aqui, ó, ml. Essa notação aqui, ml, ela refere-se ao mililitro. E observe que 1 mililitro é igual a 0,001 litro. Ou seja, 1 mililitro corresponde à 1000ª parte de 1 litro. Prosseguindo, acompanhe a situação a seguir. Então, vamos observar essa situação que temos aqui, ó. Cristina vai fazer uma festa e precisa comprar embalagens de suco de frutas com capacidade igual a 1 L, ou seja, 1 litro. Ela sabe que cada convidado bebe cerca de 3 copos de 200 ml, ou seja, 3 copos aqui de 200 mililitros. Aí pergunta-se, quantas embalagens ela terá de comprar, sabendo que convidou 20 pessoas para a festa? Então, observe o seguinte, que temos aqui a nossa situação, ó. Cristina precisa comprar
embalagens aqui com capacidade igual a 1 litro. Ela sabe que cada convidado bebe cerca de 3 copos de 200 ml, ou seja, 3 copos de 200 mililitros. Aí pergunta-se, quantas embalagens ela terá de comprar, sabendo que convidou 20 pessoas para a festa? Então, de início, vamos pensar aqui da seguinte forma. Cada convidado bebe cerca de 3 copos de 200 ml, ou seja, 3 copos de 200 mililitros. Mas observe que 3 vezes 200 ml é igual a 600 ml, ou seja, 600 mililitros. Então, cada convidado deve tomar 600 ml, certo? Que são 3 copos de 200 ml. Agora vamos pensar da seguinte forma. Cada um convidado deve tomar 600 ml. Só que são 20 convidados, ou seja, serão 20 convidados. Então, se cada convidado deve tomar 600 ml, ou seja, 600 mililitros, 20 convidados irão consumir 20 vezes 600 ml. E observe que 20 vezes 600 ml é igual a 12.000 ml, ou seja, 12.000 mililitros. Logo, o que concluímos? Concluímos que nessa festa, os convidados devem tomar, certo? 12.000 ml, ou seja, 12.000 mililitros de suco. Mas vamos pensar da seguinte forma agora. Como 1 litro é igual a 1.000 ml, temos que 12.000 ml é igual a 12 vezes 1.000 ml. E observe que 1.000 ml é igual a 1 litro. Logo, 12.000 ml é igual a 12 litros. Então, observe que esses 20 convidados devem tomar 12 litros de suco. Então, portanto, o que concluímos? Concluímos que Cristina precisará comprar 12 embalagens de suco. Haja vista que cada embalagem de suco que ela vai comprar tem capacidade igual a 1 litro. Se devem ser consumidos na festa que ela está organizando, se devem ser consumidos 12 litros de suco, então ela precisará comprar 12 embalagens de suco. Haja vista que cada embalagem dessa que ela vai comprar tem capacidade igual a 1 litro. Então, 12 embalagens de 1 litro vai dar exatamente os 12.000 ml que devem ser consumidos na festa que ela está organizando. Portanto, Cristina precisará comprar 12 embalagens de suco. Então, prosseguindo, observe que 1 decímetro, ou seja, dm, então 1 dm é 1 decímetro. Então, observe que 1 decímetro é o mesmo que 10 centímetros. Então, observe que 1 decímetro é igual a 10 centímetros. Então, observe mais uma vez que 1 decímetro é o mesmo que 10 centímetros. E 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, observe que em um recipiente que tem o formato de um cubo, em que a medida da aresta é igual a 10 centímetros, ou seja, 1 decímetro, esse recipiente ele tem capacidade para 1 litro, ou seja, um recipiente que tem 10 centímetros de aresta, ou seja, 1 decímetro de aresta, ele tem capacidade para 1 litro. Logo, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Prosseguindo, vamos pensar agora no seguinte. Agora pense, se em 1 decímetro cúbico cabe 1 litro de água, quantos litros cabem em um recipiente com 1 metro cúbico de capacidade? Então, observe que agora queremos saber quantos litros de água
cabe em um recipiente que tem 1 metro cúbico de capacidade. Ou seja, estamos tratando de um recipiente que tem o formato de um cubo em que o comprimento, a largura e a altura têm exatamente 1 metro. Então, vamos pensar agora da seguinte forma. Para responder a essa questão, imagine que esse recipiente tenha a forma de um cubo. Para que o volume desse cubo seja igual a 1 metro cúbico, as suas arestas devem medir 1 metro. Ou seja, o que a gente falou anteriormente. Para que esse recipiente tenha a forma de um cubo e que ele possui, ou seja, ele tem 1 metro cúbico aqui de volume, então observe que as suas arestas devem medir 1 metro, ou seja, o comprimento é igual a 1 metro, a largura é igual a 1 metro e a altura é igual a 1 metro. Agora observe o seguinte, que podemos escrever que 1 metro cúbico é igual a 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. Mas observe que sabemos que 1 metro é igual a 10 decímetros. Ou seja, temos que 1 decímetro é igual a 10 centímetros. Então, 10 decímetros aqui é correspondente a 1 metro. Mas observe o seguinte também, ó, que logo 1 metro cúbico é igual a 10 decímetros vezes 10 decímetros vezes 10 decímetros. Aí vamos pensar agora da seguinte forma, ó, que 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos. Por que, professor, 1000 decímetros cúbicos? Porque 10 decímetros vezes 10 decímetros é igual a 100 decímetros quadrados. E 100 decímetros quadrados vezes 10 decímetros é igual a 1000 decímetros cúbicos. Logo, 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos. Mas observe o seguinte, que como 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, cabem 1000 litros dentro de um recipiente com capacidade de 1 metro cúbico. Então observe o seguinte, que se esse recipiente tem a capacidade de 1 metro cúbico, então observe que ele possui exatamente, esse recipiente possui 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. Então, nesse recipiente vai caber exatamente 1000 litros de água, certo? Prosseguindo, vamos pensar agora no seguinte, ó. Vejamos exemplos em que podemos aplicar a relação vista anteriormente. E qual foi a relação que vimos anteriormente? Vimos que em um recipiente que possui 1 metro cúbico, cabem exatamente 1000 litros dentro dele, certo? Então, agora vamos ver 2 exemplos relacionados a essa relação que vimos. O primeiro exemplo diz o seguinte: na leitura do hidrômetro de uma casa, verificou-se que o consumo do último mês foi 36 metros cúbicos. Aí pergunta-se, quantos litros de água foram consumidos? Agora vamos utilizar nossa relação, que vimos anteriormente. A nossa relação diz que 1 metro cúbico, em 1 metro cúbico cabe exatamente 1000 litros. Então vamos pensar no seguinte, ó. 36 metros cúbicos é igual a 36.000 decímetros cúbicos. Agora vamos pensar da seguinte forma. Como 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, temos que 36 metros cúbicos é igual a 36.000 decímetros cúbicos, que é igual a 36.000 litros. Logo, o que concluímos? Concluímos que, portanto, foram consumidos 36.000 litros de água. Ou seja, 36 metros cúbicos corresponde a 36.000 litros de água. Então, prosseguindo, temos aqui o nosso segundo exemplo, que diz o seguinte: uma indústria farmacêutica fabrica 1.400 litros de vacina que devem ser colocadas em ampolas de 35 centímetros cúbicos cada uma.
Aí pergunta-se, quantas ampolas serão obtidas com a quantidade de vacina fabricada? Então, observe que vamos ficar atentos à nossa pergunta. Quantas ampolas serão obtidas com a quantidade de vacina fabricada? Sabendo que foram produzidos aqui 1.400 litros de vacina e que esses 1.400 litros de vacina devem ser colocadas em ampolas de 35 centímetros cúbicos cada uma. Então, de início, vamos pensar da seguinte forma. Como 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, então sabemos que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, 1 decímetro cúbico aqui, sabemos também que 1 decímetro é igual a 10 centímetros. Então, 1 decímetro cúbico é igual a 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro. Mas sabemos que 1 decímetro é igual a 10 centímetros. Então, 1 decímetro cúbico vai ser igual a 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros. Agora, observe que 10 centímetros vezes 10 centímetros é igual a 100 centímetros quadrados. E 100 centímetros quadrados vezes 10 centímetros é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Então, observe que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, que é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Agora, vamos pensar da seguinte forma. 1.400 litros, que é a quantidade de litros que foi fabricado da vacina, é igual a 1.400 decímetros cúbicos. Mas observe que 1 decímetro cúbico é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Então, esse 1.400 decímetros cúbicos aqui que temos, vamos converter para centímetros cúbicos. Então, observe que 1.400 decímetros cúbicos é igual a 1.400 vezes 1.000, entre parênteses, centímetros cúbicos. Logo, 1.400 decímetros cúbicos vai ser igual a 1.400 vezes 1.000 é igual a 1.400.000 centímetros cúbicos. Então, observe que 1.400 litros é igual a 1.400 decímetros cúbicos, que é igual a 1.400.000 centímetros cúbicos. Prosseguindo, vamos agora determinar a quantidade de ampolas. Observe que 1.400 litros é igual a 1.400 decímetros cúbicos, que é igual a 1.400.000 centímetros cúbicos. Então, observe que para determinar a quantidade de ampolas, vamos efetuar a seguinte divisão. 1.400.000 centímetros cúbicos dividido por 35 centímetros cúbicos. Observe que vamos fazer essa divisão. Quando fizermos essa divisão, vamos determinar a quantidade de ampolas. Então, observe que 1.400.000 centímetros cúbicos dividido por 35 centímetros cúbicos é igual a 40.000, ou seja, 40.000 ampolas. Logo, o que concluímos? Concluímos que serão obtidas 40.000 ampolas dessa vacina. E assim terminamos nossa aula.